Meus irmãos e minhas irmãs, nessa sexta-feira de Quaresma, nós meditamos o Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículos 1 e 2 e de 25 a 30. Acolhamos a meditação do Evangelho, convido você a fazer a leitura dessa passagem do Evangelho e depois dar continuidade ouvindo essa meditação. No Evangelho de hoje nós ouvimos sobre esse testemunho de Jesus, que mesmo sabendo que querem prendê-lo, que estão perseguindo, ele não deixa de ir ao templo, não deixa de ir à festa religiosa, não deixa de ensinar, não deixa de dar o seu testemunho, de cumprir a sua missão. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus sabe-se enviado do Pai, ele é consciente de sua missão. O Evangelho de hoje, como o Evangelho de ontem, continua nos ensinando sobre o testemunho que somos chamados a acolher e aceitar de Jesus, coisa que os judeus do seu tempo não quiseram, rejeitaram, não acolheram o testemunho do Senhor, mas também testemunho que nós somos convidados a oferecer, a dar com as nossas vidas aos nossos irmãos. Somos chamados a acolher o testemunho de Jesus e somos chamados a ser testemunho para os nossos irmãos. Aí nós devemos nos perguntar: eu tenho acolhido o testemunho de Cristo? E mais do que isso, eu tenho me esforçado para ser testemunho de fé e de vida para alguém? Eu testemunho a minha fé com o meu comportamento, com a minha vida no dia a dia? Do Evangelho de hoje me chama muita atenção Jesus que vai ao templo, Jesus que cumpre o preceito, vai à festa religiosa, mesmo sabendo-se perseguido, mesmo sabendo que há muitas pessoas que queriam prendê-lo, queriam até mesmo matá-lo. Mas mesmo assim o Senhor cumpre a vontade do Pai, cumpre a sua missão e vai ao templo e ali se põe a ensinar. Mesmo diante da ameaça, Jesus vai ao templo. Isso me chama muita atenção porque nós devemos nos perguntar: e nós? Quantas vezes deixamos de participar da missa, da adoração, da via sacra? Não porque estamos sendo ameaçados de morte, não porque estamos sendo perseguidos, não porque nos é proibido. Muitas vezes nós deixamos de participar, meus irmãos e minhas irmãs, por tão pouca coisa, às vezes por comodismo, às vezes por preguiça, por indisposição, por falta de vontade. Jesus, mesmo ameaçado, vai ao templo. Ele sabe que deve cumprir a sua missão, ele sabe que deve cumprir a vontade de Deus. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, esses nossos comportamentos, quando deixamos-nos dominar pelo comodismo, nós acabamos perdendo a oportunidade de dar testemunho para as nossas famílias. Quem é pai e mãe deixa de dar testemunho para os seus filhos, dá testemunho na sua família. Participe sempre. Temos que vencer o comodismo e, como Jesus, ir ao templo em todas as oportunidades. Também essa é uma oportunidade de dar testemunho. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 10 do Evangelho de hoje. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim às escondidas. Mesmo ameaçado, o Senhor vai cumprir a vontade de Deus, vai cumprir a sua missão. A palavra de hoje, segunda semente, meus irmãos, é testemunho. Ajuda-nos, Senhor, a acolher o teu testemunho e o teu exemplo. Ajuda-nos a ser testemunho, ser exemplo para os nossos irmãos. E a terceira semente, se pergunte: eu sou o testemunho para alguém? Eu estou testemunhando a minha fé com a minha vida, com o meu comportamento no dia a dia? E o que eu posso fazer para dar testemunho e exemplo, a começar para a minha família? Meus irmãos e minhas irmãs, sexta-feira de Quaresma, dia de penitência, dia de jejum, dia de abstinência, dia de oferecermos ao Senhor o nosso sacrifício também para a nossa conversão. A todos vocês, o meu abraço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.